Salve, salve galera do YouTube, bem-vindo aí ao Química Legal. Passando por aqui, você se deparou com essa aula de estequiometria básica, né? Vamos lá. Galera, estequiometria é o fantasma aí da química, tá bom? Vamos falar sobre isso agora. Meu nome é Sérgio Soares e vamos falar aí sobre essa tão perturbadora estequiometria. Galera, a estequiometria, você tem que ter em mente o seguinte: você tem que ter uma boa leitura. Sério, uma boa leitura, por que pareça. Você tem que ter uma boa interpretação de texto, tá bom? A sua matemática, ela tem que estar em dia, tá bom? Ela não pode estar mais ou menos, ela tem que estar em dia, porque questão de Enem, algumas questões são fáceis, dá para você simplificar a questão da matemática com os cálculos, mas alguns vestibulares, principalmente segunda fase, tá bom? Os cálculos aí são um pouco mais bem elaborados, então você vai ter que estar realmente com a matemática um pouco afiada. Galera, por que a estequiometria está na química? Vamos lá. Porque você vai ter que ter um bom entendimento sobre reações químicas, tá bom? E devido a essa palavrinha que é perturbadora. Muita gente fica pensando, meu Deus do céu, o que é mol? Galera, mol nada mais é do que uma unidade padrão dentro da química, tá bom? O número de Avogadro. E esse valor vale aí 6 vezes 10, 23, qualquer coisa. Mas o que é esse qualquer coisa? Esse qualquer coisa, lembrando aí, ó, pode ser moléculas, tá bom? Esse qualquer coisa, ele pode ser átomos, tá bom? Esse qualquer coisa pode ser íons, tá bom? Então, isso que pode ser esse qualquer coisa aqui que eu estou querendo dizer para você. Pode ser 6 vezes 10, 23 moléculas, 6 vezes 10, 23, os átomos presentes na molécula, tá bom? E os íons que esse composto iônico ou molecular, no caso os ácidos, vão formar, tá bom? Além desses carinhas aí, deixa eu apagar aqui, você já deve, qualquer coisa você volta aí o vídeo, tá bom? Você tem que saber que também tem um volume dentro de mol, é outro valorzinho, tá bom, fixo, 22,4, desde que esse gás esteja nas condições normais de temperatura e pressão. O que é condições normais de temperatura e pressão? Vamos lá. Nada mais é do que essa CNTP, que de vez em quando você encontra aí. Você vai estar lá a 1 mol, você tem a pressão de 1 atm, tá bom? A própria questão diz isso para você, ok? Dentro disso também, o mol ele vai englobar a parte da massa. Essa partezinha da massa aqui, tá bom? Não se preocupe, você não é decorado, você não é obrigado a decorar os valores que vão aparecer para você, não. Esse valor aqui você encontra lá na tabela periódica. Em alguns casos, algumas questões, principalmente o Enem, que não fornece a tabela periódica, mas ele fornece os dados, tá bom? E lá nos dados você vai encontrar as massas dos elementos correspondentes, tá bom? Tranquilo? De boa mesmo? Vamos lá, vamos continuar. Seguinte, então para a gente poder entender essa parte da estequiometria, a gente tem que seguir alguns passos. Que passos são esses? Primeiro, você tem que montar uma reação. Em alguns casos aí, a reação já vem montada, tá bom? Montada a reação, então o primeiro passo já foi dado, então não precisa se preocupar. Segundo passo, balancear a reação. Galera, balancear a reação, você não resolve cálculo estequiométrico sem a reação estar balanceada. Primeira coisa, tá bom? Montou a reação, depois tem que balancear. É impossível você resolver cálculo estequiométrico sem balanceamento. E como é que balanceia? Esse balanceamento ele é dado através da regra do macho. O que é esse macho? O macho nada mais é, esse M é o metal, esse A é o ametal, o C é o carbono e o H o hidrogênio e o O oxigênio. Então, o oxigênio geralmente ele é o último elemento a ser balanceado. E o primeiro aí, se caso existir na sua reação química, na sua questão, vai ser o metal, tá bom? Depois, você vai relacionar os dados que estão lá na sua questãozinha, tá bom? Como assim relacionar? Você vai pegar o seguinte, você vai lembrar que essa questão de relacionamento, você vai ter aqui, ó. Você pode ter massa, você pode ter massa, volume, tá bom? Você pode ter massa,
mol, tranquilo? E você também pode ter volume, mol, sem nenhum problema, tá bom? Você pode ter aqui o volume relacionado aqui também ao mol, ok? Tranquilo? Vamos continuar? Vou dar uma apagadinha aqui, tá bom? Qualquer coisa você pode dar um pause aí, fazer um print. Ok. Galera, é o seguinte, e todo e qualquer cálculo estequiométrico que se preze, você vai terminar aí em uma regra de 3, sempre, tá bom? Então, galera, seguindo os passozinhos básicos, entendendo bem o que a questão está dizendo, a sua matemáticazinha está afiada, cálculo estequiométrico fica beleza, tá bom? Vamos ver um exemplozinho aí, ó. Seguinte, o óxido de lítio pode ser preparado segundo a reação expressa pela seguinte equação química. Então tá aí a equação química, então o primeiro passo foi dado, tá bom? Que era montar a reação, então a questão já deu pra gente a questão montada. E ela pergunta, qual será a quantidade de óxido de lítio produzida em gramas, partindo-se de 14 gramas de lítio sólido? Seguinte, a questão tem que fornecer a massa do lítio. A massa do lítio, tá bom? Ela é igual a 6,99. Aí também é sacanagem, né? Vamos botar aí 7 gramas de lítio. O oxigênio também a gente vai arredondar para 16. Tá bom? 16 gramas. Seguinte, partindo disso, vou isolar aqui a reaçãozinha e vamos ver aqui, ó. Vamos lá, eu tenho esse metal, tá bom? Então, pela regra do macho, a gente colocou ali, primeiro metal e por último oxigênio. Note o seguinte, ó. Aqui eu tenho 2 litros aqui e aqui eu tenho 2. Só que a questão do oxigênio vai ficar faltando, ó, tá bom? Então aqui é um típico caso onde vamos fugir a regrazinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, botar um 2 aqui, tá bom? Eu consegui balancear o oxigênio, então aqui é 1, não vou mais mexer aqui, tá bom? Só que eu fiquei com 4 litros, ok? Então, para poder balancear, vou colocar aqui o 4. Então, eu tenho 4 litros, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Fechou? Pronto. Montamos, balanceamos, vamos relacionar. Quem ela está relacionando? Ela quer saber o seguinte, qual será a quantidade? Ó, qual será a quantidade de óxido de lítio partindo de 14 gramas de lítio sólido. Então, eu vou relacionar o líquido sólido, tá bom? Aqui o lítio. Vou relacionar os 2 mols de óxido de lítio, ok? Sabendo que o lítio vale 7, então aqui eu vou ter 4 vezes 7, ok? Que vai estar para 2 vezes, vai ser o L2, então eu vou ter 2 lítios e 1 oxigênio. Então eu vou ter aqui 14, não é isso? Então eu vou ter 14 mais 16. Então aqui eu vou encontrar 30. Então eu vou encontrar aqui 2 vezes 30. Tá bom? Pronto. Então essa primeira linha aqui, ó, a primeira linha de qualquer cálculo estequiométrico, você vai ter que relacionar aos dados, tá bom? Da reação. O que a questão está mostrando para você, tá bom? Na segunda linha de qualquer cálculo estequiométrico, nessa segunda linha, o que você vai colocar? Você vai colocar os dados, ó, que a questão está fornecendo. Então, 14 gramas de lítio sólido fornecem X gramas de óxido de lítio. Tranquilo? Vamos lá, então vamos arrumar isso aqui. Então, nessa partezinha aqui, galera, a matemática é de cada um, tá bom? Talvez o meu jeito de resolver não seja o mais acessível para você, a questão da matemática, tá bom? O que eu posso fazer é o seguinte, eu sei que aqui e aqui são divisíveis, tá bom? Então aqui eu vou botar 2, tá bom? E aqui vai ficar 1, tranquilo? Concorda comigo que 2 vezes 7 é 14, tá bom? Se 2 vezes 7 é igual a 14, então eu posso pegar e cancelar esse 14 aqui com esse 14 aqui. Então x vai ficar igual a 30.
Então 30 gramas serão formadas aí lá no produto. Então a opção correta seria aí a letra A. Tranquilo, galera? Beleza? Se você quiser, você pode montar a regra de três todinha, tá bom? Fazendo aí uma declaração de amor, 14 vezes 2 vezes 30, vai ser dividido por 4 vezes 7, tá bom? Então você monte a questão do jeito que você quiser, tá bom? A parte de matemática é sua, é inerente sua, cada um resolve da melhor maneira. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos ver aí mais um exemplozinho, tá bom? Seguinte, mol é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos do isótopo do carbono 12, contido nessa massa de carbono aí. Então aqui é só informação, só informação. Aí ele pergunta, uma massa de 44 gramas de dióxido de carbono corresponde a 1 mol de CO2 e ocupa na CNTP um volume de 22,4 litros, também informação. Vamos lá, então desse modo, assinale a alternativa que apresenta aproximadamente o volume ocupado por 188 gramas de gás carbônico. Eu só tenho que montar aqui uma regrinha básica, porque bem aqui ele está me dizendo o seguinte, ó, uma massa de 44 gramas de dióxido de carbono, tá bom? Corresponde a 1 mol de CO2 e ocupa na CNTP, tá bom? 22,4 litros. Então eu sei, devido à questão, que 1 mol de CO2 tem 44 gramas. E que essas 44 gramas, dentro da CNTP, ocupa aí um volume de 22,4 litros. Ok? Então ele quer saber o seguinte, qual vai ser o volume ocupado por 188 gramas de gás carbônico. Então, o gás carbônico tem 44 gramas, então massa embaixo de massa. Então você vai ter aí, ó, 188 que vai estar para X. Tranquilo? Ok? Então, você vai pegar os cálculozinhos, vai fazer com calma uma questão dessa, tá bom? Sem pressa, sem nenhum constrangimento. E você vai ver o seguinte, que você vai ter 188 vezes 22,4 litros, que vai ser dividido por 44. Fazendo os cálculos aí básicos, você vai encontrar esse valor aí de 95,7 litros. Tá bom? Então, das alternativas a serem marcadas, um valor mais próximo vai ser 96. Então pronto. Então 88 gramas de gás carbônico na CNTP produz 95,7 litros de dióxido de carbono. Tranquilo? Ou, como a questão forneceu aí, 96